Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e o episódio de hoje vai trazer uma certa nostalgia. Nós vamos voltar no tempo para relembrar de um desenho que era muito presente na nossa infância e que retrata muito bem a falsa imagem que as mulheres têm hoje em dia sobre elas mesmas. Bem-vindos ao episódio de hoje, Meninas Superpoderosas. Então, produção, solta a vinheta. Eu sei, o título de hoje causa inicialmente um certo espanto. Mas no desenrolar do episódio vocês vão entender como todo esse poder que foi dado às mulheres está sendo usado por elas de uma forma nociva para os relacionamentos, com o intuito de subjugar e subverter conceitos que até outrora eram mandatórios nos relacionamentos, como a tão falada exclusividade. Mas primeiro, eu gostaria de compartilhar um material um pouco mais descontraído, no qual podemos tirar lições e conclusões interessantes. Por mais que sejam brincadeiras, até porque recordar é viver. E em toda brincadeira há um fundo de verdade, não é mesmo? Eu estou sentindo uma treta! E o primeiro corte é bem interessante, pois um cara conseguiu transformar em uma razão matemática aquilo que eu e os outros produtores tentamos passar para vocês através do conteúdo. Quem sabe explicando de uma outra forma seja mais fácil de assimilar. Produção! M, mulheres, é igual ao quê? É igual a tempo vezes dinheiro. Mas o que é o tempo? Tempo é dinheiro. Logo, se a gente trocar aqui, dinheiro vezes dinheiro. O que é dinheiro vezes dinheiro? Dinheiro ao quadrado. Mulheres é igual a dinheiro ao quadrado. De novo. Mas qual que é a raiz de todos os problemas do mundo? Dinheiro. Então, se a gente for ver, dinheiro é igual a raiz de problemas, certo? Não. Como é que a gente tira a raiz quadrada agora? Leva ao quadrado. Só que a gente tem que levar os dois lados, certo? Então, a gente ficou que dinheiro ao quadrado é igual a problemas. Mas se a gente lembrar, dinheiro ao quadrado também é igual a mulher. Mulher é igual a problema. Provado! Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim. Olha, eu não sei se essa equação matemática já entrou para algum acervo respeitável, mas que ela retrata muito bem a realidade atual, disso eu não tenho dúvida. Tá aí mais um motivo para os caras gostarem de exatas. Bom, o segundo corte que eu vou trazer agora para vocês faz menção à glamorização do divórcio, onde a mulher, tendo cometido algum erro ou não, sai beneficiada da separação, através da aquisição de bens do homem e também da transferência de renda que o Estado obriga os homens a realizar de forma compulsória. Produção, cola aí de novo. Pessoa, ontem eu fui na loja de brinquedos, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu perguntei pro vendedor quanto que custavam as Barbies que estavam na vitrine. E aí ele me falou, qual delas? Tem a Barbie tenista, que é R$119,99. Tem a Barbie bailarina, que é R$119,99. Tem a Barbie médica, que é R$119,99. Tem a Barbie skatista, que é R$119,99. E tem a Barbie praiana, que é R$119,99. Mas se você quiser também, tem a Barbie divorciada, que é R$1.200. Eu fiquei em choque e eu precisei perguntar, mas por que a Barbie divorciada é tão cara? Ele me falou, porque essa é especial. Ela vem, além de vir com o carro da Barbie, ela vem com o carro do Ken, com o barco do Ken, com a moto do Ken, com o cachorro do Ken, o computador do Ken, todos os móveis da casa do Ken, com a casa do Ken e um dos seus melhores amigos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bem, errado ele não tá. Tanto que se puxarmos na memória recentemente, vocês vão recordar do que aconteceu com a Cíntia Chagas, que já havia dito que detestava o casamento, que nunca mais pretendia se casar. Detalhe, ela já tinha se casado 3 vezes. E que ainda, segundo ela, toda mulher deveria experimentar ser divorciada, porque isso é maravilhoso e elegante. Resumindo a ópera, ela casou novamente, o casamento durou 3 meses e um monte de mulher começou a cancelar ela por ela ter se autoproclamado católica, sem de fato seguir a doutrina. É tipo assim, eu sou vegetariano, mas como carne. Não acredita? Então ouçam direto da fonte. Sei da sua firmeza em declarar que não, realmente
gosto mesmo de ser solteira e... Assim, talvez pelo tipo de podcast que você tem, ou pelo seu público, eu me sinto até mais à vontade para falar mais sobre isso. Olha, eu acho que o casamento, a não ser para quem queira procriar, ele não faz sentido. Eu entendo que, pelo menos para mim, na minha experiência, eu sou católica, mas eu não sou uma pessoa regida pela religião. Então, eu não sigo certos dogmas. Eu me considero católica porque eu me considero católica, e ponto. Mas eu não sigo várias coisas. Uhum. Eu entendo que o casamento, veja bem, todos os dias você chegar e ter de conversar com aquela pessoa e contar o seu dia. Isso para mim era um pesadelo. Um pesadelo, porque eu que lido com o público, que falo o dia todo, ainda mais naquela época que minha aula era presencial. Uhum. Gente, eu chegava à minha casa, eu queria ficar quieta, eu queria ler um livro, eu queria ficar muda, e o outro sempre quer uma atenção. E aí, de repente, a pessoa está te chamando de egoísta, de narcisista, de egocêntrica, porque você não está dando a atenção necessária para ela. E você, de fato, acaba se sentindo uma escrota, porque, de fato, você não está dando aquela atenção e você não quer dar aquela atenção. E outra coisa também, você não quer dar. Não quer dar também. Ô, nem gente, não atenção, nem existe nada. isso. Olha, eu fui casada uma vez e juntei duas. Os três queriam sexo todos os dias. E eu, assim, eu ficava desesperada. Isso, pra mim, foi devastador. Olha, eu posso pagar língua, mas eu espero que não. Se Deus quiser, eu não vou me casar nunca mais na minha vida. Eu nunca tive um relacionamento de mais de 2 anos e meio. Nunca. E eu não sou de trair. Se eu falar com você, eu nunca traí? Não, eu já traí e terminei no dia seguinte. Porque aí a minha porção católica não me deixa permanecer numa relação em que eu esteja lá traindo. Uhum. Então, assim, talvez possam me odiar pelo que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando aqui, desculpa, é a verdade. É a verdade. Desculpa, doa quem doer. Doa quem doer. Aí, nesse momento, você que me achou tão inteligente, agora você acha, gente, que retardada. Eu realmente não consigo. Eu me sentiria... Pareceria pra mim algo do mal, assim, sabe? Uhum. Mas eu não julgo. Eu admiro quem tem coragem, quem é adepto. Porque essa pessoa tem uma liberdade de ser. Quem ela é, né? E eu não tenho essa liberdade toda. Enfim. Então, eu acho o casamento uma grande furada. Agora, eu acho que toda mulher precisa se casar. Só pra ter experiência, Não, pra ter ser certeza. divorciada. Não, gente, porque ser divorciada, gente... Ser divorciada é maravilhoso. É chique. É elegante. Sabe? Não, porque... Quantos anos você tem? 40. Tá, ótimo. Eu tenho 39. Uma mulher da nossa geração, principalmente se ela vier de Belo Horizonte, que é uma cidade mais conservadora, ou do interior e tal, ela ouviu a vida inteira. Mas não vai casar? Ih, tá com algum problema. Ih, ó, sapata. Sapata. Vai ficar pra titia. Eu não ouvia isso da minha família. Minha família nunca me cobrou casamento. Minha família sempre me cobrou resultado profissional. Sempre. Ser a melhor aluna, e eu sempre fui e tal. Agora, a sociedade, né? Aí, de repente, você já tá isolada, porque você é a única solteira, e as amigas casadas, e elas têm medo. E sempre, a gente que é solteira... Vai não que é sei se isso contagioso, né? Não, eu acho que a gente fica mais bonita. Acho que a mulher solteira é mais bem cuidada, não sei. Solteira ou divorciada. A casada tende a relaxar um pouco. Receba! Esse corte é realmente muito bom, tem tanta coisa interessante que ela falou que eu nem sei por onde começar. Mas eu fico contente em ouvir essas coisas porque fica cada vez mais fácil mostrar aos conservadores e tradicionalistas, principalmente, que as próprias mulheres que detonaram com a imagem do casamento e que as suas supostas conservadoras e protegidas têm, na verdade, uma aversão ao matrimônio atualmente. E aí, agora quero ver se vai ter campanha de conscientização e de combate à demonização do casamento contra a ala feminina, tentando convencê-las ou até forçando-as a mudar de ideia, como tentam fazer com os homens.
Fora que também podemos perceber todo o lastro que acompanha esse tipo de mulher, que se acha poderosa, se intitula dona de si mesma. Na verdade, é um eufemismo para a mulher carreirista que usa o suposto poder que tem para celebrar algo que até tempos atrás era evitado a todo custo, inclusive pelos próprios católicos, que era o divórcio. E aí, continuam achando que mesmo as mulheres de direita valorizam o casamento? Não sei para vocês, mas não é o que me parece, não. E para aqueles que ainda têm dúvida se é só aqui que esse poder todo está corroendo as relações entre os sexos, eu separei um corte do Whatever Podcast, onde o apresentador, Brian Atlas, e uma outra mulher concluem que esse poder que as mulheres possuem está sendo danoso aos homens, que elas mesmas alegam serem os verdadeiros poderosos, quando falamos de dinâmica sexual. Produção, chama os gringos aí que eu faço a tradução aqui. When it comes to relationships, I mean, there's this idea in like society that men are like these all-powerful creatures, but like women have, I would argue, when it comes to like the relationship dynamic, can have an insane amount of leverage over a man and wield a lot of power over men, especially if you introduce marriage and children. No, I think females these days have too much power and they weaponize their hoo-ha and they weaponize their kids and they use it against men all the time. Então vamos iniciar a tradução com a fala do Brian Atlas, abre aspas para ele. Quando se trata de relacionamentos, eu vejo que existe essa ideia na sociedade que os homens são algum tipo de criatura onipotente. Mas eu diria que, quando falamos de dinâmica de relacionamentos, as mulheres podem ter uma influência absurda sobre os homens e exercer muito poder sobre eles, especialmente se colocarmos casamento e filhos nessa equação, fecha aspas. E agora vamos fazer a tradução do trecho em que a moça concorda com o Brian Atlas, abre aspas para ela. Eu acho que as mulheres atualmente possuem um poder demasiado e usam o seu hoo-ha, bem como os seus filhos, como armas contra os homens o tempo todo, fecha aspas para ela. É mesmo? Foda-se! Bom, se vocês repararem bem no trecho da fala dela, tem uma expressão que até então eu não sabia o que significava e aí me levou a pesquisar o seu significado, e ao encontrar esse significado eu me deparei com uma outra expressão que também está sendo muito utilizada na gringa, e essas duas eu acho muito interessante trazer aqui e compartilhar com vocês para que a gente aprenda quais são os termos que eles estão utilizando lá fora, que muito provavelmente pode reverberar aqui também, ou se é que já não estão reverberando, tá certo? A expressão que ela utilizou foi hoo-ha, que significa? É uma expressão em inglês que significa um estado de excitação, agitação ou perturbação, como uma espécie de comoção ou tumulto. Então, ao pesquisar o significado do hoo-ha, eu me deparei com uma outra expressão que eu já vi, tanto no Whatever Podcast, quanto também no podcast do Fresh and Fit. Eles utilizarem principalmente para se referir a um certo tipo de mulher, que eles chamam de garota 304, ou também 304 Girls. E o que significa garota 304? É uma gíria em inglês que significa uma mulher promíscua ou profissional do sexo. Se você digitar o número 304 em uma calculadora LED tradicional e virá-la de cabeça para baixo, os números se parecerão com a palavra hoe, H-O-E, que alguns usam como gíria informal para a profissão. Interessante. Quer conhecer o verdadeiro caráter de alguém, lhe entregue poder e observe. Acho que essa frase faz todo sentido, juntamente com o seguinte trecho. A autoridade sem responsabilidade é tirania. E boa parte dessas mulheres está tão cega por esse suposto poder que tenta suprimir um dos mais tradicionais requerimentos de um relacionamento sério, a exclusividade entre os parceiros. E isso está sendo introjetado de tal maneira que ainda vão alegar que cookice é algo bom e que caso você não aceite, você é um inseguro e retrógrado. Vão apelar até para a confiança, no sentido de que, se a mulher escolher um cara para transar com você vendo ou sabendo, é um ato de confiança e segurança. Para mim, caso você aceite ser corno, você é só idiota mesmo. E para aqueles que acham que eu estou viajando na maionese, eu trouxe uma análise do Bruce, o Cavaleiro Solitário, para trazer vocês de uma vez por todas ao multiverso da loucura. Produção, chama o Bruce aí para nós. Pois bem, né? Nós vamos falar hoje sobre o cuck, né? Sobre o conceito de um homem que tem interesse em
compartilhar a sua parceira, né? Então essa moça, ela provavelmente deve falar desses assuntos, né? Deve trazer, vamos dizer, um ar de normalidade para esses assuntos, né? Quebras de tabu, aquela coisa toda que vocês já conhecem muito bem, tá? Então eu imagino que seja a questão do trabalho dela ali e tal. E a verdade é que cada um faz o que quiser da vida, mas eu estou aqui para analisar os motivos da existência de uma característica que eu particularmente tenho dificuldade de relacionar a uma natureza masculina, mas sim a uma quebra, tá? Uma quebra dos padrões, vamos chamar assim, né? Como eu disse, a quebra de um tabu que na verdade vai totalmente contrário à natureza masculina, tá bom? Então, é essa relação que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Então vamos assistir o vídeo primeiro na íntegra e aí depois eu retomo com as minhas explicações. Fechou? O homem que tá pedindo pra você ficar com a esposa dele é porque o assunto já foi falado, né, entre os dois, e a mulher dele também tem interesse em ficar com você. Por quê? Quando é um homem te pedindo pra ficar com a esposa dele, eles precisam de um homem que eles confiem. Eles não vão pegar uma pessoa de fora pra ficar com a esposa dele. Então, no caso, eles confiam em você. A mulher dele confia em você e sente atração por você. Então, nesse caso, eu acho super válido ficar com amigos, mas desde que você fique uma vez e pronto, e acabou. Pelo que eu vejo dos meus amigos que fazem esse tipo de ação sexual, eles ficam mais com amigos, entre amigos, porque eles confiam, a mulher confia e não é uma coisa que vai ser espalhado ou não é uma coisa que é um homem totalmente diferente que vai ficar com a esposa dele. Não. Nesse caso, eles vão procurar sempre uma pessoa que são amigos mesmo. Então, se você tem vontade, eu acho totalmente válido. Mas, lembrando, fica uma vez, pronto, acabou e finge que nada aconteceu. Veja só, né? Essa parte final em que ela deu as instruções no sentido de, olha, geralmente eles preferem ficar com amigos, pessoas próximas, mas apenas uma única vez, né? É muito, muito improvável que isso aconteça, né? Se a parceira, ela já tem um interesse numa amizade sua ou coisa assim, já tem uma atração e abre-se as portas dessa possibilidade, eu não imagino como isso vai ser uma única vez e muito menos que todo mundo vai esquecer, bola para frente, vida que segue, né? O muito mais provável da história é que haja, assim, novas situações e de quebra até mesmo situações por trás que não seriam adequadas, né? E quando eu falo por trás, não é no sentido físico, né? Mas, por exemplo, da sua parceira aí, que vocês tiveram esse relacionamento, começar a ter relações extraconjugais aí, né? Por fora, com esse mesmo cara, muitas vezes, né? Que, obviamente, seria contrário à visão aí, né? Desse tipo de relacionamento, onde tá lá o homem e a mulher e eles têm essas diversões diferenciadas, vamos dizer assim. Então, olha só. Veja o seguinte, por que eu digo que isso, na minha visão, vai totalmente contrário à natureza do masculino, né? O masculino, por padrão, ele é um perfil que ele busca territorialidade, né? Que ele busca ter a posse da sua parceira, ele busca, por exemplo, uma parceira que tenha um histórico, né, menor justamente por conta disso, ou mesmo um histórico zerado, né? Em função de que ele tem muito dessa visão de posse que às vezes quando não é controlado, quando não tem um equilíbrio, se torna um exagero, se torna uma possessão, né, como vocês sabem muito bem. Mas existe sim esse contexto. E quando eu vejo cada vez mais homens indo para um caminho oposto, eu faço uma relação totalmente direta com conteúdos, né, de filmes adultos e aquela coisa toda. Por quê? Tá? Você tem ali muito de uma dinâmica que eu sempre falei para vocês de que o homem ele é pautado no sentido de ter a performance como um fator crucial, né? A partir do instante que ele não consegue entregar essa performance, ou mesmo não acredita que consegue entregar isso para uma parceira sedenta, uma parceira que tem um histórico muitas vezes elevado de parceiros, isso faz no homem, né, principalmente naquele que já tem um contexto mais, né, que nós chamaríamos de perfil beta, né? Então isso faz naquele homem a sensação de que ele precisa compensá-la, tá? Esses caras em geral, né, os caras inclusive que assistem esse tipo de conteúdo, o que é padrão do conteúdo? É um cara que muitas vezes não é lá grande coisa, tem uma parceira e ele procura um cara que é pro lado mais extremo possível, ou seja, geralmente é um cara grandão, fortão, né, com uma ferramenta enorme,
né? Aquela coisa que entrega o que ele não tem. Tá? Então, eu diria que esses tipos de relacionamento costumam ser pautados nisso, tá? Em homens que eles não se enxergam como suficiente, às vezes ele até seria, mas ele não se enxerga assim, tá? E ele vai buscar o máximo possível esse tipo, né, de dinâmica, e isso faz com que ele possa, ao vivo, ver uma espécie de filme adulto, né? Então, ele fica ali, ele não é o centro das atenções da dinâmica, né? Então, uma relação a três em que existam dois homens, raramente eles serão o centro da atenção, será o feminino. E aí, esse cara de fora, esse amigo, que geralmente, como eu disse, é um cara mais destacado, porque dificilmente eles vão chamar um amigo nerdola, um cara que não tem nenhum tipo de atrativo, até porque quem escolheu foi a mulher ali dentro da dinâmica citada. Então, tudo isso colocado à mesa, você tem o quê? Você tem homens totalmente desconstruídos, quebrados e sem um contexto da sua masculinidade, né? Que eles estão claramente fora do padrão, né, adequado para um homem. A decisão, no final, é deles, obviamente. Quanto a isso, né, os fetiches que cada um tem, né, os interesses, aí é de cada um e eu não tenho nada a ver com isso. Mas o fato é esse, o fato é que temos hoje cada vez mais homens que se inclinam para esse tipo de iniciativa, para esse tipo de relacionamento aberto, relações a três, um homem junto no meio, né? Muito em função disso. Eu, inclusive, já cheguei a ter consultoria e tal, com temas onde foi relatado para mim, não vou entrar em detalhes, obviamente, por uma questão de sigilo, né? Mas que foi relatado que o cara ele acabou deixando a ter o acesso para uma outra mulher no relacionamento, e o que aconteceu foi o óbvio, né? A mulher acabou trocando ele, né? Então, essas coisas, elas serão muito mais frequentes, principalmente porque quando a mulher já está em busca, seja de um relacionamento com outra, né, ou com outro, ela raramente está interessada em respeitar você. Então, qualquer situação diferente, uma adição de um alguém, né, isso pode acabar com toda certeza com esses relacionamentos, até porque assim nós sabemos também que muitos dos relacionamentos eles envolvem apenas conveniência, né, um prêmio de consolação, aquela coisa toda, né? Então, se a mulher ela já está com essa dinâmica, já tem toda essa falta de respeito por você, dificilmente ela vai, por exemplo, aceitar uma regra de que, com um amigo uma vez só e nada mais, ou coisa assim, tá? Esses tipos de relacionamento, eles vão querer pintar para você uma ideia de que tá tudo bem, que é tudo natural, que é tudo tranquilo, mas no geral a gente sabe muito bem que não é, né? Eles podem até alegar mil e uma coisas de que, na verdade, eles estão indo contrários a status quo, coisa do tipo, mas na verdade eles estão indo contrários à própria natureza de cada um. Essa é a realidade, né? Onde, se você quer ter esse tipo de dinâmica, você não vai fazer esse acesso por meio de um relacionamento. Faça esse acesso de maneira livre, então, né? Se for assim, se esse é o caso, né? Então você encontra outra pessoa com outra pessoa e vai lá se divertir e pronto, acabou. Esse tipo de dinâmica é muito mais saudável, porque pelo menos ali raramente você vai ter uma conexão de fato, né? Então, seja com uma profissional ou não, né? Tanto é que muitas vezes ela até meio que está dando a entender isso, né? De que quando é um homem que é o escolhido, né? Eles preferem uma pessoa próxima. Talvez quando é uma mulher a escolhida, eles prefiram uma profissional, né? Tanto é que tem várias que vendem isso, né? Vendem a opção de relacionamento com o casal, né? Mas enfim, tem tudo isso. Essa é uma realidade que, como eu disse, vai contrária principalmente à natureza masculina, e a decisão é de cada um. Se para você se sente confortável, ok. Eu recomendaria que, se você quer ter esse tipo de relacionamento, que você faça fora de um relacionamento sério, fora de uma parceira que você escolheu para a vida, que vocês compartilham casa e etc, porque com toda certeza vai ter esse elefante na sala, né? Vai ter esse problema que você vai ter que lidar emocionalmente. Você acha que você está desconstruído, mas você raramente está. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Então, quem alegava que os homens eram os pervertidos e transgressores? Quem passava a falsa imagem de querer casamento quando, na primeira oportunidade, pula fora do barco, ou pior, tenta trazer outro marinheiro a bordo? Quem era mesmo que alegava dar valor à família, compromisso e maternidade e agora foge igual o diabo foge da cruz, ou
tenta inventar um Deus gourmet que se molda a você ao invés do contrário? E depois ainda ficam se fazendo de sonsas e perguntando por que os homens não querem mais compromisso. Mas é como dizem na gringa, trio for girls, guys. E antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? Falando agora sobre o YouTube, não se esqueça de verificar sua inscrição. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante a gente para fazer também o canal crescer e divulgar o conteúdo, tá? Bem como você também compartilhar esse vídeo ou podcast com outras pessoas, tá? Além disso, você também pode ajudar deixando o seu like e interagindo conosco na seção dos comentários. Já sabe, para você ficar à vontade, e já sabe o que aquele à vontade significa, beleza? Na questão do Spotify, também não se esqueça de fazer a avaliação do podcast. Como você faz isso? Na página principal, você clica nos 3 pontos, escolhe o submenu, que tem o ícone de uma estrela, e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso ajuda bastante a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, certo? Para quem quiser entrar em contato com o canal e também mandar relatos como esse, você pode usar tanto a DM do Instagram ou também o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.